Um pai viúvo afunda no luto após perder a esposa no parto dos filhos gêmeos, sem conseguir se conectar com os bebês. Quando uma cuidadora inesperada surge e conquista os pequenos com pura empatia, a casa começa a se encher de vida outra vez. Mas uma ameaça disfarçada de ajuda tenta destruir esse novo começo, até que um segredo revelado muda tudo. Antes de começar esta história, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo, que é algo muito importante para nós, e diga de que cidade você nos está vendo essa história. Na penumbra da tarde paulistana, a mansão do Morumbi parecia um casarão abandonado, apesar de seus moradores ainda habitarem cada cômodo. Eduardo Mendonça caminhava pelos corredores de mármore como um fantasma de sua própria vida, os passos ecoando vazios entre as paredes que um dia vibraram com risos e planos de futuro. 3 meses haviam se passado desde que Carolina partiu, deixando para trás 2 pequenos seres que chegaram ao mundo no exato momento em que ela se despedia dele. Os gêmeos Gabriel e Miguel eram a imagem perfeita de sua mãe. Os mesmos olhos castanhos profundos, a mesma linha delicada do nariz, o mesmo jeito de franzir a testa quando algo os incomodava. Mas para Eduardo, olhar para eles era como mergulhar em um poço sem fundo de culpa e saudade. Como poderia amar aqueles pequenos quando cada traço de seus rostos lhe lembrava que Carolina não estava mais ali para vê-los crescer? O choro constante dos bebês havia se tornado a trilha sonora daquela casa. Não era um choro comum de recém-nascidos pedindo colo ou alimento. Era algo mais profundo, mais desesperado, como se eles sentissem a ausência da mãe de forma visceral e inexplicável. Eduardo tentava se aproximar, pegá-los no colo, sussurrar palavras de consolo, mas seus braços pareciam desajeitados, sua voz soava distante até para ele mesmo. Os meninos se contorciam, choravam ainda mais alto, como se pudessem sentir que aquele homem quebrado não conseguia oferecer o que precisavam. 7 cuidadoras profissionais já haviam passado por aquela casa. A primeira, Dona Marta, durou 15 dias antes de confessar a Eduardo que nunca havia visto bebês tão inconsoláveis. A segunda, uma enfermeira experiente chamada Regina, prometeu que com paciência e técnica resolveria a situação. Durou 3 semanas antes de admitir sua derrota. As outras se sucederam em uma dança frustrante de esperanças criadas e logo destruídas. Todas chegavam confiantes, todas partiam derrotadas pelo mistério daquele sofrimento infantil que nenhum conhecimento técnico conseguia decifrar. Foi numa quinta-feira chuvosa de setembro que ela apareceu. Eduardo estava no escritório perdido entre papéis da empresa que mal conseguia administrar, quando a governanta Jurema bateu na porta com uma expressão diferente no rosto. Doutor Eduardo, tem uma moça aqui querendo falar sobre a vaga de cuidadora, disse Jurema, e algo em sua voz fez Eduardo levantar os olhos do computador. Jurema, eu nem publiquei novo anúncio ainda. Como ela soube? Não sei, doutor. Ela só disse que soube que o senhor precisava de ajuda com os meninos. Eduardo suspirou, passando as mãos pelo cabelo despenteado. Mais uma candidata, mais uma esperança que se transformaria em decepção. Mas havia algo na expressão de Jurema que o intrigou. Em seus 50 e poucos anos trabalhando para a família, ela raramente demonstrava surpresa genuína. Está bem, mande ela entrar. Quando a jovem adentrou o escritório, Eduardo sentiu uma estranha familiaridade, como se já a conhecesse de algum lugar que não conseguia localizar em sua memória. Ela deveria ter uns 28 anos, cabelos castanhos claros presos em um coque despretensioso, olhos verdes que transmitiam uma serenidade incomum. Não usava roupas caras ou maquiagem elaborada, mas havia uma elegância natural em seus gestos, uma presença que preenchia o ambiente sem arrogância. Boa tarde, senhor Mendonça. Meu nome é Camila Santos. Soube que o senhor está procurando alguém para cuidar de seus filhos. Sua voz era suave, mas firme. Eduardo gesticulou para que ela se sentasse na poltrona em frente à sua mesa. Senhorita Santos, devo avisá-la que esta não é uma situação simples. Já tivemos várias profissionais aqui e nenhuma conseguiu. Eduardo parou no meio da frase, percebendo como isso soava desencorajador.
O senhor estava dizendo que nenhuma conseguiu acalmar os bebês, completou Camila com um sorriso compreensivo. Imagino que deve ser muito difícil para todos. Bebês sentem muito mais do que imaginamos. Eles captam as emoções ao redor, a tristeza, o medo, a saudade. Às vezes, precisam de alguém que entenda essa linguagem. Eduardo ficou surpreso com a naturalidade com que ela falava sobre sentimentos. As outras candidatas sempre focavam em técnicas, horários, métodos científicos de cuidado infantil. A senhora tem experiência com situações difíceis? Camila baixou o olhar por um instante e Eduardo viu uma sombra passar por seus olhos verdes. Tenho experiência com abandono, Sr. Mendonça. Sei como é crescer sentindo que falta algo essencial. E acredito que, às vezes, quem já viveu a falta consegue reconhecer essa mesma falta nos outros. Havia uma honestidade crua naquelas palavras que tocou algo adormecido no peito de Eduardo. Antes que pudesse elaborar uma resposta, o choro dos gêmeos ecoou pelo corredor, aquele som dilacerante que havia se tornado o pior momento de seus dias. Eles estão chorando, disse Camila, levantando-se instintivamente. Estão sempre chorando, respondeu Eduardo com uma amargura que o surpreendeu. Jurema deve estar tentando acalmá-los, mas... Posso vê-los? A pergunta foi feita com tanta simplicidade que Eduardo não soube como recusar. Eles caminharam juntos pelos corredores até o quarto dos bebês, onde Jurema balançava Gabriel no colo, enquanto Miguel chorava em seu berço. O desespero na voz dos dois meninos era de partir o coração. Dona Jurema, pode me dar o Gabriel? Jurema olhou para Eduardo, que acenou com a cabeça. Com cuidado, ela passou o bebê choroso para os braços de Camila. O que aconteceu a seguir desafiou qualquer lógica que Eduardo conhecia. Camila segurou Gabriel com uma naturalidade impressionante, como se tivesse feito aquilo milhares de vezes. Mas não foi apenas isso. Ela começou a sussurrar palavras que Eduardo não conseguia distinguir completamente, palavras suaves ditas bem próximo ao ouvido do bebê. Suas mãos se moviam em carícias lentas nas costas da criança, e sua respiração parecia sincronizar com a respiração dele. Eu sei, meu amor, murmurava ela. Eu sei que você está sentindo falta. Eu sei que o mundinho está estranho, diferente do que deveria ser. Mas você não está sozinho, não está abandonado. Tem pessoas aqui que te amam muito, mesmo quando parece que o amor sumiu. Gabriel, que chorava há 2 horas sem parar, começou a se acalmar. Primeiro foram soluços entrecortados, depois uma respiração mais tranquila, até que, para espanto de todos os presentes, ele parou completamente de chorar. Seus olhinhos castanhos se fixaram no rosto de Camila com uma atenção que Eduardo nunca havia visto antes. Miguel, ainda no berço, continuava chorando, mas seu choro havia diminuído de intensidade, como se estivesse prestando atenção no que acontecia ao lado. Agora é sua vez, meu pequeno, disse Camila, caminhando até o berço de Miguel, sem soltar Gabriel. De alguma forma, ela conseguiu pegar Miguel também, mantendo os 2 bebês aconchegados em seus braços, com uma facilidade que parecia impossível. E então algo mágico aconteceu. Miguel também se acalmou. Não apenas parou de chorar, mas esboçou algo que Eduardo não via há meses. Um sorriso. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas inequivocamente um sorriso. Eduardo sentiu as pernas bambearem. Jurema levou a mão ao peito, murmurando uma oração baixinha. Os 3 adultos ficaram em silêncio absoluto, como se qualquer movimento pudesse quebrar o encanto daquele momento. Como? Começou Eduardo, mas Camila fez um gesto suave com a cabeça, pedindo silêncio. Eles só precisavam saber que alguém entendia, sussurrou ela. Bebês não são complicados, são puros. Quando sentem que alguém realmente os vê, que alguém reconhece sua dor, eles se entregam. Eduardo observou aquela cena surreal. Camila permaneceu ali, balançando suavemente os 2 bebês, sussurrando palavras de carinho que pareciam ter um poder quase sobrenatural. Gabriel fechou os olhinhos e adormeceu. Miguel logo o seguiu.
pela primeira vez desde que chegaram ao mundo, os gêmeos dormiram ao mesmo tempo, em paz, sem aquela expressão de sofrimento que Eduardo havia aprendido a temer. Camila caminhou até os berços e, com movimentos de uma delicadeza extrema, acomodou cada um dos bebês. Eles permaneceram dormindo, respirando tranquilamente, com as expressões serenas que Eduardo imaginou que deveriam ter desde o nascimento. "Senhorita Santos", disse Eduardo, e sua voz saiu mais rouca do que ele pretendia. "Quando pode começar?" "Posso começar agora, se o senhor permitir." Naquela noite, pela primeira vez em meses, o silêncio tomou conta da mansão do Morumbi. Mas não era o silêncio pesado e opressivo que Eduardo havia aprendido a odiar. Era um silêncio paz, um silêncio que prometia possibilidades. Eduardo ficou acordado até mais tarde, não por causa do choro dos filhos, mas porque não conseguia parar de pensar na facilidade com que Camila havia conseguido algo que nenhum profissional experiente conseguira. Havia algo nela que ia além de técnicas ou conhecimentos. Algo que tocava diretamente no que os bebês precisavam. Compreensão genuína. Quando finalmente adormeceu, Eduardo sonhou com Carolina pela primeira vez, sem pesadelo. No sonho, ela sorria e sussurrava algo que ele não conseguia ouvir completamente, mas que soava: "Como ela veio, como eu prometi que viria." Acordou sem entender o sonho, mas sentindo pela primeira vez desde a partida da esposa que talvez existisse esperança para aquela família despedaçada. Camila Santos havia trazido algo que nenhum deles sabia que estavam procurando: a possibilidade de cicatrizar feridas que pareciam impossíveis de curar. O primeiro dia da nova fase estava apenas começando, e Eduardo mal podia imaginar como aquela mulher misteriosa transformaria não apenas a vida de seus filhos, mas sua própria compreensão sobre amor, perda e recomeços. As semanas seguintes trouxeram uma transformação tão gradual quanto profunda na mansão do Morumbi. Eduardo acordava todos os dias esperando ouvir o choro desesperado dos gêmeos, mas era recebido por sons que havia esquecido que existiam. Balbucios alegres, risinhos baixinhos e, mais impressionante ainda, o silêncio confortável de bebês satisfeitos. Camila havia se estabelecido no quarto de hóspedes, próximo ao quarto das crianças, e sua presença parecia irradiar uma energia diferente por toda a casa. Ela não apenas cuidava dos bebês, ela os compreendia de uma forma que desafiava qualquer explicação lógica. Quando Gabriel acordava no meio da madrugada, ela sabia instintivamente se ele estava com fome, com sono ou apenas precisando de colo. Miguel, mais sensível e choroso, se acalmava apenas com o som de sua voz cantarolando baixinho, canções que Eduardo nunca havia ouvido antes. "De onde vêm essas músicas que você canta para eles?" perguntou Eduardo numa manhã, observando Camila alimentar Miguel enquanto Gabriel brincava tranquilamente em seu berço. "São canções que eu inventava quando era pequena", respondeu ela, sem levantar os olhos do bebê. "Quando me sentia perdida ou assustada, eu criava melodias na minha cabeça. Música sempre foi minha forma de me acalmar." Eduardo notou a sombra que passou pelo rosto dela ao mencionar a infância, mas não insistiu. Havia aprendido que Camila carregava suas próprias cicatrizes e respeitava o mistério que a envolvia. O que importava era o milagre diário que ela operava com seus filhos. Jurema, que trabalhava na família havia décadas, confidenciou a Eduardo que nunca havia visto nada parecido. "Doutor Eduardo, é como se ela falasse a língua dos bebês", dizia a governanta, balançando a cabeça maravilhada. "E veja só como eles mudaram. O Gabriel já está tentando sentar sozinho, e o Miguel sorri para qualquer pessoa que chegue perto. Antes eles só choravam." Era verdade. Gabriel havia se tornado um bebê curioso e ativo, sempre tentando alcançar objetos coloridos que Camila espalhava ao redor de seu berço. Miguel, embora ainda mais reservado, havia desenvolvido um sorriso luminoso que derretia o coração de qualquer um, mas o mais impressionante era como eles reagiam à presença do próprio pai. No início, Eduardo ainda mantinha uma distância cautelosa, o medo de não conseguir criar o vínculo necessário,
o paralisava. Mas Camila, com sua delicadeza natural, começou a incluí-lo gradualmente na rotina dos cuidados. Senhor Eduardo, o Gabriel está tentando falar alguma coisa, disse ela numa tarde, segurando o bebê de frente para o pai. Acho que ele quer contar algo para o papai. Gabriel de fato balbuciava sons desconexos, mas seus olhinhos estavam fixos em Eduardo com uma intensidade que o emocionou. Pela primeira vez, Eduardo estendeu os braços sem hesitação e pegou o filho no colo. Oi, meu pequeno, sussurrou, sentindo uma ternura que há meses parecia impossível. O que você está tentando me dizer? Gabriel sorriu. Um sorriso largo e genuíno que fez Eduardo sentir como se o coração estivesse sendo recomposto pedacinho por pedacinho. Miguel, não querendo ficar de fora, começou a choramingar no berço, estendendo os bracinhos na direção do pai. Eduardo, ainda segurando Gabriel, olhou para Camila com uma expressão de incerteza. Consegue segurar os dois? Perguntou ela com um sorriso encorajador. Não sei se... Claro que consegue. Eles são seus filhos. Eles sabem disso, mesmo quando você esquece. Com cuidado, Eduardo pegou Miguel também. Ter os dois filhos em seus braços pela primeira vez desde que nasceram foi uma experiência avassaladora. Eles se aconchegaram contra ele naturalmente, como se sempre soubessem que aquele era seu lugar no mundo. Carolina, murmurou Eduardo, olhando para o teto como se pudesse ver a esposa. Nossos filhos são perfeitos. Camila, que observava a cena de longe, sentiu lágrimas nos olhos. Havia algo profundamente especial naquele momento, como se ela estivesse testemunhando o renascimento de uma família que parecia perdida para sempre. Os dias se sucediam em uma rotina reconfortante. Eduardo passou a participar mais ativamente dos cuidados com os bebês, chegando mais cedo do escritório para ajudar na hora do banho ou para contar histórias que inventava na hora. Camila o ensinava pequenos truques, como segurar os bebês para que parassem de chorar, quais caretas faziam Gabriel dar gargalhadas, como Miguel gostava que cantassem para ele adormecer. Durante esses momentos, Eduardo começou a perceber outros detalhes sobre Camila, como seus olhos se iluminavam quando falava sobre as pequenas conquistas dos gêmeos, como ela tinha uma paciência infinita, mesmo nos dias mais difíceis, como carregava uma tristeza profunda que tentava esconder por trás de sorrisos genuínos. Você tem família, Camila? Perguntou ele numa noite, depois que os bebês haviam adormecido e eles tomavam um café na cozinha. Não tenho, respondeu ela simplesmente, mexendo o açúcar na xícara com movimentos lentos. Nunca tive. Como assim? Fui criada em abrigos. Minha mãe me deixou numa maternidade quando eu tinha poucos dias de vida. Cresci sabendo que não era desejada, que alguém havia escolhido não me querer. Eduardo sentiu um aperto no peito. A simplicidade com que ela falava sobre abandono contrastava com a dor que ele podia ver em seus olhos. Por isso você entende tão bem o que os meninos estavam sentindo, disse ele, compreendendo finalmente. Abandono deixa marcas que a gente reconhece nos outros, confirmou Camila. Quando vi Gabriel e Miguel chorando daquele jeito, soube exatamente o que estava acontecendo. Eles não choravam por fome ou desconforto. Choravam porque sentiam que algo fundamental estava faltando. A presença da mãe, o amor incondicional que só uma mãe pode dar. Mas você conseguiu dar isso a eles, porque eu sei como é viver sem. E sei como é importante que alguém mostre para uma criança que ela é amada, mesmo quando o mundo parece ter desistido dela. Aquela conversa marcou uma mudança na relação entre eles. Eduardo começou a ver Camila não apenas como uma cuidadora excepcional, mas como uma mulher extraordinária que havia transformado sua própria dor em instrumento de cura para outros. No entanto, a felicidade que tomava conta da casa não passou despercebida por olhos menos benevolentes. Foi numa terça-feira cinzenta de outubro que a primeira ameaça se materializou. Eduardo estava no escritório quando Jurema bateu na porta com uma expressão preocupada. Doutor Eduardo, tem uma doutora aqui dizendo que precisa falar com o senhor sobre os meninos. Eduardo franziu a testa. Não havia marcado nenhuma consulta médica para aquele dia. Que tipo de doutora? Ela disse que é psicóloga. Doutora Renata Silveira.
Está falando sobre proteção infantil. Um frio percorreu a espinha de Eduardo. Proteção infantil? Por que uma psicóloga especializada em proteção infantil apareceria em sua casa sem aviso? Mande ela entrar. A mulher que adentrou o escritório tinha uns 40 e poucos anos, cabelos loiros presos severamente e um sorriso que parecia forçado. Carregava uma pasta marrom e vestia um terno escuro que lhe dava uma aparência extremamente formal. Senhor Mendonça, obrigada por me receber. Sou a doutora Renata Silveira, psicóloga especializada em proteção infantil. Estou aqui porque recebemos algumas denúncias anônimas sobre a situação de seus filhos. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Denúncias? Que tipo de denúncias? Relatórios indicam que há irregularidades no cuidado das crianças. Especificamente, questiona-se a adequação da pessoa responsável pelos cuidados diretos dos bebês. A senhora está se referindo a Camila. Senhorita Camila Santos, exato. Temos informações de que ela não possui formação adequada para cuidados infantis especializados e de que pode ter desenvolvido vínculos disfuncionais com as crianças. Eduardo lutou para manter a calma. Doutora Renata, meus filhos estão perfeitamente saudáveis e felizes. Camila é uma cuidadora excepcional. Entendo sua percepção, Sr. Mendonça, mas vínculos excessivamente intensos entre cuidadores e crianças podem ser prejudiciais ao desenvolvimento emocional dos pequenos. Crianças precisam aprender a lidar com separações e não podem depender exclusivamente de uma única figura. Meus filhos não dependem exclusivamente dela. Eu estou muito presente na criação deles. Sim, mas, segundo nossos relatórios, houve um período em que o senhor se afastou emocionalmente das crianças, correto? E que a senhorita Santos praticamente assumiu o papel de figura materna? Eduardo sentiu uma raiva começar a queimar em seu peito. Como essa mulher sabia detalhes tão íntimos sobre sua família? Quem havia fornecido essas informações? Doutora Renata, não sei quem lhe passou essas informações, mas posso garantir que meus filhos estão recebendo todo o amor e cuidado que merecem. Tenho certeza de que suas intenções são as melhores, Sr. Mendonça. Mas às vezes, quando estamos lidando com luto e trauma, nossa percepção pode ficar comprometida. É comum que pais enlutados tenham dificuldade para avaliar objetivamente o que é melhor para seus filhos. A insinuação de que ele não tinha condições de tomar decisões sobre os próprios filhos deixou Eduardo furioso, mas ele forçou-se a manter a compostura. O que exatamente a senhora está propondo? Por ora, uma avaliação mais detalhada da situação. Gostaria de conversar com a senhorita Santos e observar a interação dela com as crianças. Dependendo do que encontramos, pode ser necessário considerar medidas mais drásticas. Medidas drásticas. Remoção temporária das crianças para um ambiente mais adequado enquanto a situação é reavaliada. Eduardo teve que se segurar na mesa para não perder o controle completamente. Doutora Renata, meus filhos não sairão desta casa. Eles estão seguros, amados e cuidados. Compreendo sua resistência, mas preciso lembrá-lo de que o interesse das crianças está acima de qualquer outro interesse. Se considerarmos que há riscos para o bem-estar delas, temos autoridade legal para intervir. A ameaça velada deixou o ar do escritório tenso e pesado. Eduardo percebeu que estava diante de algo muito maior e mais perigoso do que uma simples avaliação de rotina. Quando pretende fazer essa avaliação? Amanhã Amanhã, se não houver objeções. E se eu me opuser? O senhor tem o direito de se opor, mas isso pode ser interpretado como falta de cooperação com as autoridades competentes, o que, por si só, pode ser considerado um indicativo de que há algo a esconder. Eduardo percebeu que estava preso em um jogo de xadrez onde não conhecia as regras e onde qualquer movimento poderia ser usado contra ele. Está bem, amanhã às 9 da manhã. Depois que a psicóloga saiu, Eduardo ficou sozinho no escritório, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Como era possível que alguém questionasse a capacidade de Camila, justamente a pessoa que havia salvado sua família do desespero?
Ele subiu até o quarto dos bebês, onde encontrou Camila brincando com os gêmeos no tapete colorido. Gabriel estava tentando engatinhar até um mobile musical, enquanto Miguel observava tudo com seus olhos grandes e atentos. A cena era de uma normalidade e felicidade que contrastava brutalmente com as acusações que acabara de ouvir. Camila, precisamos conversar. Ela percebeu imediatamente o tom preocupado em sua voz e levantou-se, deixando os bebês sob o olhar atento de Jurema. No escritório, Eduardo relatou toda a conversa com a psicóloga. Observou como o rosto de Camila empalideceu gradualmente, como suas mãos começaram a tremer levemente. Alguém nos denunciou, disse ela em voz baixa. Alguém que conhece detalhes sobre nossa rotina, sobre como as coisas estavam antes e como estão agora. Mas quem e por quê? Não sei, mas tenho um pressentimento ruim sobre essa psicóloga. Algo em toda essa história não faz sentido. Eduardo concordou. Havia algo na postura da doutora Renata que o incomodava profundamente, algo que ia além do profissionalismo esperado. O que fazemos? Enfrentamos, disse Camila, e Eduardo viu uma determinação férrea em seus olhos, verdes. Gabriel e Miguel são sua família. São minha família agora também. Não vou deixar que ninguém destrua isso. Naquela noite, enquanto os bebês dormiam tranquilamente em seus berços, Eduardo e Camila permaneceram acordados, planejando como proteger a família que haviam construído juntos. Nenhum dos dois imaginava que a ameaça que enfrentavam era muito maior e mais sinistra do que uma simples avaliação psicológica. A tempestade que se aproximava testaria não apenas sua capacidade de proteger as crianças, mas também os sentimentos que haviam começado a nascer entre eles, sentimentos que ainda não haviam ousado nomear. A manhã seguinte chegou, carregada de uma tensão que parecia eletrificar o ar da mansão. Eduardo mal havia conseguido dormir, e Camila também demonstrava sinais de uma noite insone. Os gêmeos, como se pudessem sentir a apreensão dos adultos, acordaram mais inquietos do que o normal, embora ainda muito longe do desespero que costumavam demonstrar antes da chegada de Camila. Às 9h em ponto, a campainha tocou. Eduardo desceu as escadas com passos pesados, preparando-se para uma batalha cujas regras ainda não compreendia completamente. Doutora Renata Silveira estava na porta, acompanhada de uma jovem que se apresentou como sua assistente e carregava uma prancheta cheia de formulários. Bom dia, Sr. Mendonça. Esta é Paula, minha assistente. Ela me ajudará na avaliação de hoje. Eduardo as conduziu até a sala de estar, onde Camila já aguardava com os gêmeos. Gabriel brincava tranquilamente em seu colo, enquanto Miguel explorava um brinquedo colorido no tapete. A cena era de absoluta normalidade e felicidade familiar. Senhorita Santos, suponho, disse a psicóloga, dirigindo-se a Camila com um sorriso que não alcançava os olhos. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre sua formação e métodos de trabalho. Claro, respondeu Camila, mantendo Gabriel seguro em seus braços. Poderia me falar sobre sua formação acadêmica em cuidados infantis? Não tenho formação acadêmica específica. Minha experiência vem de situações práticas e de uma compreensão intuitiva das necessidades das crianças. A assistente anotou algo na prancheta e Eduardo viu um brilho satisfeito nos olhos da psicóloga. Entendo. E como exatamente a senhorita desenvolveu essa compreensão intuitiva? Cresci em abrigos. Aprendi muito sobre as necessidades emocionais das crianças através da própria experiência. Então a senhorita projeta suas próprias experiências traumáticas nas crianças sob seus cuidados? Eduardo sentiu uma raiva imediata diante da forma maldosa como a pergunta foi formulada. Não é bem assim, respondeu. Camila, mantendo a calma admirável. Minha experiência me ajuda a reconhecer quando uma criança está sofrendo emocionalmente. Mas não concorda que crianças muito pequenas não deveriam ser expostas a figuras com histórico de abandono? Isso não poderia gerar ansiedade de separação excessiva? Pelo contrário, interveio Eduardo, não conseguindo mais se conter. Camila é exatamente o que meus filhos precisavam. Antes dela, eles choravam constantemente. Agora são bebês felizes e saudáveis.
Senhor Mendonça, entendo sua perspectiva, mas gostaria de observar a interação das crianças com outras pessoas. Poderia pedir para a senhorita Santos se ausentar por alguns minutos? Eduardo olhou para Camila, que acenou discretamente. Ela beijou a testa de Gabriel e o entregou cuidadosamente para o pai. Depois fez carinho no cabelo de Miguel antes de sair da sala. O que aconteceu nos minutos seguintes foi devastador. Gabriel, que estava perfeitamente calmo no colo de Camila, começou a choramingar assim que ela saiu de seu campo de visão. Miguel, percebendo que Camila havia desaparecido, largou o brinquedo e começou a procurá-la com os olhos, emitindo sons de angústia. Interessante, murmurou a psicóloga fazendo anotações. Reação de dependência extrema. Isso confirma nossas suspeitas. Eles só sentem falta dela, disse Eduardo, tentando acalmar Gabriel, que agora chorava abertamente. Como qualquer criança sentiria falta de alguém que ama. Senhor Mendonça, crianças dessa idade deveriam ser capazes de ficar com outras pessoas sem demonstrar esse nível de angústia. O que vemos aqui é um apego patológico. Miguel começou a chorar também. Um choro que fazia o coração de Eduardo se apertar. Era como se eles estivessem regredindo ao estado anterior, apenas com alguns minutos de separação. Posso chamar Camila de volta? Preferia que não. Preciso ver como eles reagem sem a presença dela. Por 40 minutos torturantes, a psicóloga observou e anotou enquanto os gêmeos choravam com uma intensidade crescente. Eduardo tentava de tudo: cantar, fazer caretas, oferecer brinquedos, mas nada funcionava. Era como se os bebês tivessem perdido a capacidade de se acalmar sem a presença de Camila. Quando ela finalmente retornou à sala, os bebês se acalmaram instantaneamente. Gabriel estendeu os bracinhos para ela com um sorriso molhado de lágrimas, e Miguel parou de chorar no momento em que ouviu sua voz. Muito revelador, disse a psicóloga, fechando sua pasta. Senhor Mendonça, preciso falar com o senhor em particular. No escritório, longe das crianças e de Camila, doutora Renata assumiu um tom mais direto e ameaçador. O que presenciei confirma minhas piores suspeitas. Seus filhos desenvolveram uma dependência emocional completamente inadequada. Eles não conseguem funcionar sem a presença da senhorita Santos. Eles a amam. É natural que sintam falta quando ela não está presente. Isso não é amor saudável, senhor Mendonça. É dependência patológica e perigosa. O que acontece se a senhorita Santos decidir partir? Seus filhos ficarão traumatizados permanentemente. Eduardo sentiu uma angústia familiar apertar seu peito. A mesma sensação de inadequação que sentia desde a morte de Carolina voltou com força total. Além disso, continuou a psicóloga, notei que o senhor também parece emocionalmente dependente dela. Isso cria um ambiente familiar disfuncional onde uma pessoa externa tem controle total sobre o bem-estar de todos. Isso não é verdade. Não é? Quando foi a última vez que o senhor conseguiu acalmar seus filhos sem a ajuda dela? O senhor desenvolveu confiança em suas próprias habilidades como pai? Ou apenas transferiu essa responsabilidade para outra pessoa? As palavras atingiram Eduardo como punhaladas certeiras. Era verdade que havia se tornado dependente da capacidade de Camila de lidar com os bebês. Era verdade que ainda se sentia inseguro quando precisava cuidar deles sozinho. Senhor Mendonça, sei que é difícil ouvir isso, mas estou tentando proteger seus filhos. Eles precisam aprender a confiar em outras pessoas, especialmente no próprio pai. Enquanto a senhorita Santos estiver presente, isso nunca vai acontecer. O que está sugerindo? Que ela se afaste temporariamente. Algumas semanas, talvez um mês. Tempo suficiente para que as crianças aprendam a se vincular adequadamente com outras figuras de cuidado. Elas vão ficar desesperadas sem ela. Inicialmente, sim, mas crianças são resilientes. Com paciência e consistência, elas se adaptarão. E o senhor descobrirá que é perfeitamente capaz de ser o pai que seus filhos precisam. Eduardo passou as mãos pelo cabelo, sentindo-se perdido e confuso. Havia passado meses acreditando que Camila era a salvação de sua família,
e agora uma profissional especializada estava dizendo exatamente o contrário. Preciso pensar. Claro, mas não demore muito. Quanto mais tempo passar, mais difícil será romper essa dependência. Depois que a psicóloga partiu, Eduardo ficou sozinho no escritório, mergulhado em um turbilhão de dúvidas e culpa. E se ela estivesse certa? E se ele estivesse prejudicando os filhos por medo de enfrentar suas próprias inadequações como pai? Subiu até o quarto dos bebês, onde encontrou Camila cantarolando baixinho, enquanto os gêmeos dormiam tranquilamente. A cena que antes lhe trazia paz, agora despertava questionamentos dolorosos. Camila, podemos conversar? Ela o seguiu até o escritório, e Eduardo viu em seus olhos que ela já sabia o que ele ia dizer. Ela conseguiu te convencer, não foi? Não é que ela me convenceu, é que talvez ela tenha razão sobre algumas coisas. Talvez eu tenha transferido para você responsabilidades que deveriam ser minhas. Eduardo, você é um pai maravilhoso. Vi como cresceu nesses meses, como se aproximou das crianças. Mas sempre com você por perto, sozinho, eu ainda me sinto perdido. Camila ficou em silêncio por um longo momento e quando falou sua voz estava carregada de uma tristeza profunda. Se você acredita que eu estou fazendo mal para Gabriel e Miguel, então devo partir. Não é que você está fazendo mal, é que talvez eles precisem aprender a viver sem depender tanto de você. E você também precisa aprender a viver sem depender de mim? A pergunta atingiu Eduardo em cheio. Nos últimos meses, Camila havia se tornado muito mais do que uma cuidadora. Ela havia se tornado sua confidente, sua fonte de força, a pessoa que tornava possível enfrentar cada novo dia. Mas talvez a psicóloga estivesse certa. Talvez essa dependência fosse prejudicial para todos. Talvez sim. Camila assentiu lentamente, como se já esperasse aquela resposta. Quando quer que eu vá? Hoje ainda seria possível? A dor que passou pelos olhos dela foi como uma lâmina no coração de Eduardo, mas ele forçou-se a manter a decisão. Era pelo bem dos filhos, era pelo bem de todos. Claro, vou arrumar minhas coisas. 2 horas depois, Eduardo observava Camila carregar sua única mala em direção ao táxi que a levaria embora. Ela havia se despedido dos bebês com lágrimas nos olhos, sussurrando palavras de amor que eles ainda eram pequenos demais para entender, mas que pareciam sentir visceralmente. Gabriel e Miguel haviam chorado durante toda a despedida, como se compreendessem que algo fundamental estava sendo retirado de suas vidas. Cuidem-se, disse Camila, olhando uma última vez para Eduardo. E lembre-se, eles são mais fortes do que você imagina, e você também é. O táxi partiu, levando consigo a pessoa que havia devolvido a vida àquela família. Eduardo ficou na porta, segurando os 2 bebês que choravam inconsolavelmente, questionando-se se havia tomado a decisão certa. A resposta veio nas horas seguintes. Gabriel e Miguel entraram em um estado de desespero que fez Eduardo reviver seus piores pesadelos. Eles choravam sem parar, recusavam-se a comer, não conseguiam dormir. Era como se tivessem voltado exatamente ao estado anterior à chegada de Camila. Durante 3 dias, Eduardo tentou de tudo. Contratou uma nova cuidadora, chamou pediatras, testou diferentes métodos de acalmar os bebês. Nada funcionava. Os gêmeos haviam entrado em uma espécie de depressão infantil que assustava a todos na casa. Jurema, vendo o desespero das crianças, confrontou Eduardo diretamente. Doutor Eduardo, com todo o respeito, o senhor cometeu um erro terrível. Essas crianças estão sofrendo de uma forma que não é natural. A psicóloga disse que eles se adaptariam. Que psicóloga, doutor? Que tipo de profissional separa bebês da pessoa que mais os ama no mundo? Foi naquela noite, quando os bebês choravam há horas seguidas, e Eduardo sentia que ia enlouquecer, que Jurema fez uma sugestão inesperada. Doutor Eduardo, por que não procura nas coisas da Dona Carolina? Às vezes, quando estamos perdidos, as respostas estão onde menos esperamos. Eduardo subiu até o quarto que havia sido de Carolina, um espaço que evitava desde sua morte. Suas roupas ainda estavam no armário, seus livros na estante.
seus objetos pessoais exatamente como ela havia deixado. Foi mexendo em uma gaveta da cômoda que Eduardo encontrou uma caixa de madeira que não se lembrava de ter visto antes. Dentro dela, entre fotografias e pequenas lembranças, havia um envelope com seu nome escrito com a letra delicada de Carolina. Com as mãos trêmulas, ele abriu a carta. Meu amor, Eduardo, se você está lendo isso, é porque algo aconteceu comigo durante o parto. Sei que pode parecer estranho eu escrever uma carta assim, mas nos últimos dias tenho tido sonhos muito vívidos e prefiro me prevenir. Quero que saiba que, aconteça o que acontecer, nossos filhos nascerão cercados de amor. Conheci uma pessoa muito especial durante uma das consultas no hospital. Camila Santos, uma enfermeira com um coração enorme e uma capacidade incrível de lidar com crianças. Conversamos muito e eu senti imediatamente que ela era alguém em quem podia confiar. Eduardo, se algo me acontecer, procure a Camila. Ela prometeu que cuidaria de nossos bebês se eu precisasse. Não é apenas uma promessa profissional. É um compromisso do coração. Ela entende a dor de uma forma que poucos entendem, e isso a torna especial. Há algo mais que você precisa saber. Durante uma das minhas idas ao hospital, uma psicóloga apareceu fazendo perguntas estranhas sobre nossa família. Ela queria saber sobre nossa situação financeira, sobre nossos planos para as crianças, sobre quem cuidaria delas. Algo em sua atitude me deixou desconfortável. Quando perguntei seu nome para o hospital depois, me disseram que não havia nenhuma psicóloga com o nome que ela me deu. Fique atento a essa mulher, Eduardo. Algo me diz que ela não é confiável. Cuide-se, meu amor. Cuide de nossos filhos. E lembre-se, o amor verdadeiro aparece de formas inesperadas. E quando aparecer, não tenha medo de aceitá-lo. Para sempre sua, Carolina. Eduardo releu a carta 3 vezes antes que seu significado completo se estabelecesse. Camila não havia aparecido aleatoriamente em sua vida. Carolina a havia enviado. E a psicóloga que o havia convencido a afastá-la era exatamente a pessoa contra quem Carolina o havia alertado. Ele havia cometido um erro terrível. Não apenas havia afastado a pessoa que seus filhos mais amavam, mas havia caído na armadilha de uma mulher, que Carolina já desconfiava havia meses. Com a carta ainda nas mãos, Eduardo correu escada abaixo e perguntou a Jurema se ela sabia para onde Camila havia ido. Não sei, doutor, mas posso tentar descobrir. Foi a recepcionista de um dos hospitais onde Eduardo havia ligado, procurando por ela, que finalmente deu uma pista. Ah, a Camila Santos. Ela estava trabalhando aqui até alguns dias atrás. Disse que estava deixando São Paulo. Acho que foi para Campinas ficar numa pousada perto da rodoviária. Eduardo não pensou 2 vezes. Deixou os bebês com Jurema e uma nova cuidadora e pegou o carro, dirigindo como um homem desesperado pelas estradas que levavam a Campinas. Precisava encontrar Camila. Precisava trazer de volta a pessoa que havia salvado sua família e que ele havia afastado por puro medo e insegurança. Enquanto dirigia, podia ouvir mentalmente o choro de Gabriel e Miguel e sabia que cada minuto longe de Camila era um minuto a mais de sofrimento desnecessário para seus filhos. A carta de Carolina queimava em seu bolso, lembrando-o de que o amor verdadeiro, quando aparece, não deve ser rejeitado por medo. E Eduardo sabia agora, com absoluta certeza, que estava apaixonado por Camila Santos, a mulher que Carolina havia enviado para salvar não apenas seus filhos, mas sua própria alma. A chuva fina que caía sobre Campinas naquela noite de outubro tornava as ruas escorregadias e a visibilidade difícil. Mas Eduardo dirigia com a determinação de um homem que finalmente havia compreendido o que realmente importava. A cada quilômetro percorrido, a carta de Carolina parecia pulsar em seu bolso, lembrando-o de que havia ignorado os sinais mais óbvios e quase destruído a família que tanto amava. A pousada Recanto da Paz ficava numa rua tranquila, próxima ao centro de Campinas. Um prédio simples de 2 andares com fachada amarela desbotada e jardim mal cuidado. Eduardo estacionou o carro e correu até a recepção, onde uma senhora de meia idade assistia televisão atrás do balcão. Boa noite, estou procurando uma hóspede chamada Camila Santos.
A recepcionista o examinou com certa desconfiança antes de responder. Quarto 16, segundo andar. Mas são quase 11 horas da noite, moço. É urgente. Uma emergência familiar. Eduardo subiu os degraus de 2 em 2, o coração batendo como se fosse explodir. Parou diante da porta do quarto 16 e respirou fundo antes de bater. Camila, sou eu, Eduardo. Ouviu passos lentos, uma pausa longa e, finalmente, a porta se abriu. Camila estava de roupão, cabelos soltos, olhos vermelhos de choro. Ao vê-lo, sua expressão passou por uma sequência rápida de emoções. Surpresa, esperança e, por fim, uma cautela dolorosa. Eduardo, o que está fazendo aqui? Aconteceu algo com os meninos? Sim, aconteceu. Eles estão desesperados sem você. Não param de chorar, não se alimentam, não conseguem dormir. Camila, eu cometi um erro terrível. Ela o encarou por um longo momento, lutando contra lágrimas que ameaçavam transbordar. Entre, disse finalmente, abrindo espaço para ele passar. O quarto era pequeno e espartano, com uma cama de solteiro, uma poltrona desgastada e uma janela que dava para o pátio interno da pousada. A mala de Camila estava aberta sobre a cama, roupas dobradas, como se ela estivesse se preparando para partir novamente. Camila, eu encontrei uma carta de Carolina. Ele tirou o envelope do bolso e o entregou para ela. Observou como seus olhos se arregalaram ao reconhecer a letra da esposa. Como? Onde encontrou isso? Entre as coisas dela, uma carta que ela escreveu antes do parto, caso algo acontecesse. Camila leu a carta em silêncio, e Eduardo viu lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Carolina me pediu para cuidar de vocês, sussurrou ela. Mas você não soube disso. Quando cheguei em sua casa, não mencionei porque achei que soaria estranho demais. Por isso você apareceu sem que eu tivesse publicado o novo anúncio. Carolina havia te contado sobre nossa situação. Ela estava preocupada. Disse que sentia que algo poderia acontecer durante o parto e que queria ter certeza de que os bebês estariam bem cuidados. Eduardo sentou-se na beirada da cama, a culpa pesando em seus ombros como uma rocha. Camila, a psicóloga que me convenceu a afastá-la, Carolina alertou sobre essa mulher na carta. Disse que ela apareceu no hospital fazendo perguntas estranhas e que, quando investigou, descobriu que ela não era quem dizia ser. Camila parou de ler e o encarou com uma expressão alarmada. Eduardo, você não entende. Essa mulher pode estar envolvida em algo muito perigoso. O que quer dizer? Já ouvi histórias sobre pessoas que se fazem passar por profissionais para se infiltrar em famílias vulneráveis, especialmente famílias com bebês. Existe um mercado terrível para crianças pequenas. O sangue de Eduardo gelou. A possibilidade que Camila estava sugerindo era aterrorizante demais para contemplar. Você acha que ela... Não sei, mas precisamos voltar. Agora. Eles fizeram o trajeto de volta para São Paulo, em silêncio tenso, cada um perdido em pensamentos sombrios sobre as possíveis implicações da situação. Camila segurava a carta de Carolina contra o peito como um amuleto protetor. Chegaram à mansão do Morumbi às 3 da manhã. Antes mesmo de abrir a porta, podiam ouvir o choro desesperado dos gêmeos ecoando pela casa. Jurema apareceu no corredor exausta e preocupada. Graças a Deus voltaram. Doutor Eduardo, os meninos estão muito mal. Não conseguem se acalmar de jeito nenhum. Camila subiu correndo para o quarto dos bebês, e o que aconteceu a seguir foi como presenciar um milagre. No momento em que Gabriel e Miguel ouviram sua voz, o choro cessou abruptamente. Quando ela entrou no quarto e eles a viram, a transformação foi instantânea e dramática. Gabriel estendeu os bracinhos para ela com um sorriso molhado de lágrimas, enquanto Miguel começou a balbuciar sons de alegria. Era como se duas pequenas almas perdidas tivessem reencontrado seu norte. Meus amores, sussurrou Camila, pegando os 2 bebês e segurando-os contra o peito. Mamãe voltou. Nunca mais vou deixar vocês. Eduardo observou a cena com lágrimas nos olhos, compreendendo finalmente a profundidade do vínculo que existia entre Camila e seus filhos. Não era dependência patológica. Era amor, puro e verdadeiro.
Mas a alegria do reencontro foi interrompida pela campainha tocando insistentemente. Eduardo desceu para atender, imaginando quem poderia aparecer em sua casa numa madrugada. Para sua surpresa e horror, era a doutora Renata Silveira, acompanhada de 2 mulheres que se apresentaram como assistentes sociais. Senhor Mendonça, recebemos informações de que a senhorita Santos retornou. Isso é uma violação direta de nossas orientações. Doutora Renata, meus filhos estavam em sofrimento extremo sem ela. Exatamente o que esperávamos. Senhor Mendonça, trouxe comigo o mandado para remoção temporária das crianças. Elas serão levadas para um lar temporário até que a situação seja adequadamente resolvida. Eduardo sentiu o mundo desabar ao redor dele. Isso é impossível. Vocês não podem levar meus filhos. Podemos e vamos. A situação saiu do controle e agora precisamos tomar medidas drásticas. Foi nesse momento que Eduardo tomou uma decisão desesperada. Com a carta de Carolina ainda no bolso, ele puxou o celular e ligou para o delegado Marcos Ferreira, um amigo de longa data. Marcos, sei que são 3 da manhã, mas preciso de ajuda urgente. Alguém está tentando levar meus filhos com base em acusações falsas. Enquanto falava ao telefone, Eduardo observava a psicóloga e suas acompanhantes com crescente suspeita. Algo no comportamento delas não condiz com profissionais genuinamente preocupadas com o bem-estar das crianças. Marcos chegou 20 minutos depois, acompanhado de 2 policiais. Eduardo havia explicado a situação rapidamente pelo telefone, incluindo as suspeitas levantadas pela carta de Carolina. Doutora Renata Silveira? Disse Marcos, aproximando-se da psicóloga. Poderia nos mostrar sua documentação oficial? Claro, respondeu ela, mas Eduardo notou uma hesitação em sua voz que não havia percebido antes. Enquanto ela procurava os documentos na bolsa, Marcos sussurrou para Eduardo. Fizemos uma checagem rápida. Não existe nenhuma doutora Renata Silveira registrada no Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. O sangue de Eduardo gelou. Suas piores suspeitas estavam se confirmando. Aqui estão, disse a mulher, entregando uma carteira profissional para Marcos. O delegado examinou o documento por alguns segundos antes de devolvê-lo com uma expressão grave. Esta documentação é falsa, senhora. Preciso que nos acompanhe para esclarecimentos. O que aconteceu a seguir foi uma sequência rápida e chocante de eventos. A falsa psicóloga tentou correr, mas foi detida pelos policiais. Uma das assistentes sociais tentou argumentar, mas Marcos já havia solicitado verificação de suas identidades também. Sob interrogatório na delegacia, a verdade veio à tona, de forma aterrorizante. A mulher que se fazia passar por doutora Renata Silveira era, na verdade, Sandra Moreira, envolvida em uma rede internacional de adoção ilegal. Seu método consistia em identificar famílias vulneráveis, especialmente viúvos ou mães solteiras com bebês, e criar situações de separação forçada entre pais e filhos. Ela confessou tudo, relatou Marcos a Eduardo no dia seguinte. O plano era convencê-lo de que estava prejudicando as crianças, separar vocês de Camila, e então aparecer com um mandado falso para levar os bebês. Eles já tinham compradores nos Estados Unidos dispostos a pagar uma quantia enorme por gêmeos, saudáveis. Eduardo sentiu náuseas ao imaginar o destino que seus filhos teriam tido se não tivesse encontrado a carta de Carolina a tempo. Como ela soube sobre nossa família? Aparentemente ela tinha contatos no hospital onde sua esposa fazia o pré-natal. Alguém passou informações sobre sua situação. Viúvo recente, 2 bebês, família rica, o perfil perfeito para o golpe dela. A investigação revelou que Sandra e sua rede haviam roubado dezenas de crianças ao longo dos anos, sempre usando a mesma estratégia. Se infiltrar como profissional de saúde, criar desconfiança e separação, e então aparecer com documentação falsa para proteger as crianças. 2 semanas depois, quando toda a situação legal foi resolvida e Sandra estava presa aguardando julgamento, Eduardo finalmente teve coragem de falar sobre os sentimentos que havia descoberto durante aqueles dias aterrorizantes. Era uma tarde de domingo ensolarada.
Camila brincava com Gabriel e Miguel no jardim da mansão, os três rindo de algo que apenas eles compreendiam. Observando aquela cena, Eduardo sentiu uma certeza absoluta sobre o que queria para o resto de sua vida. Camila, chamou ele, aproximando-se do grupo. Posso falar com você? Ela deixou os bebês brincando no gramado sob o olhar atento de Jurema e o seguiu até a pergolada coberta de jasmim, onde Eduardo havia passado tantas tardes felizes com Carolina. Camila, preciso te dizer algo que venho sentindo há muito tempo, mas que só tive coragem de admitir quando quase te perdi. Ela o olhou com aqueles olhos verdes que haviam se tornado o porto seguro de toda a família. Carolina te enviou para nós. Não tenho dúvidas disso, mas o que começou como cumprimento de uma promessa se transformou em algo muito maior. Eduardo ajoelhou-se diante dela, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo azul. Camila Santos, você trouxe meus filhos de volta à vida. Você me trouxe de volta à vida. Você nos ensinou que é possível amar novamente depois da perda, que é possível construir uma família onde antes havia apenas dor. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Camila. Eu te amo, continuou Eduardo, abrindo a caixa e revelando um anel de diamante simples e elegante. Te amo como nunca pensei que seria possível amar novamente. Quer casar comigo? Quer que oficializemos o que já somos, uma família? Camila olhou para Gabriel e Miguel que brincavam alegremente no gramado, depois olhou para Eduardo ajoelhado diante dela e sentiu seu coração transbordar de uma felicidade que nunca havia imaginado ser possível. Eduardo, eu te amo também. Amo vocês três mais do que amo minha própria vida. Sim, eu quero casar com você. Quero ser mãe de Gabriel e Miguel. Quero que sejamos uma família de verdade. Eduardo deslizou o anel em seu dedo e a beijou suavemente, selando uma promessa de amor que havia nascido da dor, mas que se transformaria em alegria infinita. Gabriel e Miguel, como se compreendessem a importância do momento, começaram a balbuciar e bater palminhas, arrancando risos emocionados dos adultos. 3 meses depois, num sábado ensolarado de janeiro, Eduardo e Camila se casaram numa cerimônia íntima no jardim da mansão. Gabriel e Miguel, agora com quase 1 ano, serviram como pequenos pajens, carregados no colo por Jurema até o altar improvisado sob as árvores. Durante a cerimônia, Eduardo sentiu a presença de Carolina como uma brisa suave que tocava seu rosto e teve certeza de que ela estava ali, sorrindo ao ver a família que havia ajudado a criar através de sua carta profética. Eu, Eduardo, te recebo, Camila, como minha esposa, disse ele, olhando nos olhos da mulher que havia salvado. Sua família. Prometo te amar, respeitar e cuidar não apenas como esposa, mas como mãe dos nossos filhos. Eu, Camila, te recebo, Eduardo, como meu marido, respondeu ela com voz embargada. E prometo amar Gabriel e Miguel como filhos do meu coração, honrando sempre a memória de Carolina, que me enviou para cuidar do que ela mais amava no mundo. Quando se beijaram, selando a união, Gabriel gritou, "Mamãe!", pela primeira vez, fazendo toda a pequena assistência explodir em lágrimas de emoção. Naquela noite, quando os bebês finalmente adormeceram em seus berços, Eduardo e Camila se sentaram na varanda, observando as estrelas e falando sobre os planos para o futuro. Você acredita que Carolina realmente planejou tudo isso? Perguntou Camila, aconchegada no peito do marido. Acredito que o amor verdadeiro encontra formas de se perpetuar, respondeu Eduardo. Carolina sabia que precisaríamos de você, e sabia que você precisaria de nós também. Às vezes acho que ainda posso sentir a presença dela, confessou Camila, como se ela ainda estivesse cuidando de todos nós. Ela está, e sempre estará. A mansão do Morumbi, que um dia foi um mausoléu silencioso, agora vibrava novamente com vida, risos e amor. Gabriel e Miguel cresciam, rodeados de carinho, seguros no amor de seus pais. Eduardo havia reencontrado sua capacidade de ser feliz. Camila havia finalmente encontrado a família que procurava a vida inteira. E em algum lugar, nas memórias guardadas naquelas paredes, Carolina sorria, sabendo que seu último ato de amor
havia dado certo exatamente como ela havia sonhado. A vida havia provado mais uma vez que o amor verdadeiro é indestrutível e que, mesmo nas circunstâncias mais dolorosas, sempre existe espaço para recomeços e novas felicidades. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Eduardo, Camila, Gabriel e Miguel tenha tocado profundamente o coração de vocês. Se vocês se emocionaram com essa jornada de amor, perda e renascimento, deixem seu like, inscrevam-se no nosso canal e contem nos comentários qual momento mais marcou vocês. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa que revelam o lado mais belo e transformador do coração humano. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma narrativa que vai fazer vocês acreditarem no poder do amor verdadeiro.